A Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu confesso aos irmãos que eu já ouvi uma pregação aqui hoje, irmão. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela palavra que nossas irmãs trouxe, palavras abençoadas, em nome do Senhor Jesus, que o nome de Deus seja glorificado através da vida das irmãs, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, glória a Deus. Estou na nova versão transformadora. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Amém? Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo a orar. Um homem aleijado de nascença ou coxo estava sendo carregado todos os dias, e ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Amém? Pode sentar, irmãos, glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem coxo, aleijado de nascença, estava sendo carregado. E todos os dias esse homem era colocado perto da porta Formosa, ao lado da porta Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Nós estamos aqui, irmãos, na casa de Deus, na presença de Deus. Alguns passaram momentos difíceis, talvez no dia de hoje ou na vida. Alguns chegaram aqui andando, algumas pessoas precisou de ajuda, mas todos nós chegamos aqui. Todos nós chegamos aqui. Aqui nós vemos a história de um homem que desde nascença, ou seja, desde quando ele nasceu, ele era colocado para pedir esmola. Ele era levado para o templo, ou para a porta do templo, para pedir esmola. Agora eu digo para vocês, irmãos, a vida desse homem não era uma vida normal. Por que não era uma vida normal? Porque ele era colocado para pedir esmola, e quem pedia esmola era uma pessoa bem necessitada. E fora a necessidade dele, ele não poderia trabalhar naquela época, devido à sua condição de deficiência. E naquela época não tinha um recurso do governo como tem hoje. Então o único recurso que ele poderia fazer é ganhar autorização para pedir esmola. Por isso que ele ficava ali, para as pessoas ajudar ele, para ele sobreviver. Então imagina a situação desse homem, além de ser coxo, tem que depender dos outros, ou seja, pedir esmola, não pode trabalhar para sobreviver. Isso desde nascença. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que um dia ele teve um encontro com 2 homens de Deus.
E a vida desse homem mudou. E talvez você entrou aqui e diz: eu tenho um problema desde nascença. Será que esse problema pode mudar? Será que essa situação pode ser resolvida? Meus irmãos, se Deus curou um coxo desde nascença, o que Ele não pode fazer na sua vida? Deus, irmãos, Ele tem poder para curar quem nasceu aleijado ou coxo, e Ele tem poder para curar quem ficou. Ele tem poder para fazer os dois. Se Jesus ressuscitou o morto, se Jesus curou o cego de nascença, Ele também curou o cego que não era de nascença. Porque tinha pessoas que já nasceram enfermas, mas tinha pessoas que ficaram enfermas depois. Talvez você nasceu com uma dificuldade, Deus tem poder para curar você dessa dificuldade. Talvez você não nasceu com essa dificuldade, mas você adquiriu essa dificuldade ou essa deficiência, alguma situação na sua vida. Mas Deus também tem o poder para curar. Seja tanto de nascença, tanto para quem adquiriu a situação, uma enfermidade, alguma coisa que aconteceu no decurso da vida. E esse homem ali ficava pedindo esmola, ou dinheiro, ou ouro e prata. E Pedro, fixando os olhos nele, disse: nós não temos dinheiro, nós não temos ouro e nem prata, como nas traduções, mas nós temos algo. É disso que eu quero falar com vocês também hoje. Porque tem coisas, irmãos, que ouro e prata não resolve. Tem coisas que ouro e prata não resolve. Tem coisas que só é para Jesus. Enquanto esse homem recebia ouro e prata, esmola, ele andava, ele saltou, ele pulou, ele entrava no templo, ele tinha a vida comum? Não. A vida dele continuava a mesma, todos os dias pedindo esmola, 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 dinheiro para sobreviver. Porque ele não tinha um encontro ainda com Jesus, e não tinha recebido ainda o nome de Jesus, ou uma palavra a respeito de Jesus. Enquanto ele recebia dinheiro, a vida era a mesma. Deixa eu falar um negócio aqui bem claro e objetivo. Não adianta você ter dinheiro, sua vida ser a mesma. Mesma desgraça, a mesma tristeza, a mesma solidão, a mesma carência, os mesmos vícios, as mesmas desilusões. Não adianta. Mas eu quero dinheiro. Se a pessoa me dá dinheiro, minha vida muda. Muda. Até hoje você recebeu quanto? Sua vida mudou? Se o dinheiro mudasse a sua vida, você já tinha mudado faz tempo. Pastor, mas se eu receber 1 milhão, será que você receber 1 milhão, o que vai adiantar? Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter salvação? Você vai colocar esse dinheiro na onde? Onde você vai investir esse dinheiro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Então é melhor você receber Jesus. Irmãos, não era isso não, mas vamos lá. Tem gente que acostuma pedir esmola. E tem gente que não está na mesma situação desse homem, viu? Porque esse homem, ele não tinha escolha. Ele tinha que fazer isso. Mas tem gente que tem escolha, que pode trabalhar, pode fazer algo de bom, pode buscar Jesus, pode andar, pode falar, mas acostuma a pedir. Irmãos, às vezes você vê pessoas com saúde, e nem sempre é falta de emprego não, irmãos, porque emprego tem. Quem procura, acha. Nem que for carpir um terreno, mas acha. Nem que for para catar latinha, nem que for para pegar reciclagem, acha. Mas as pessoas estão acostumadas a pedir. Uma pessoa falou para nós, falou: não, eu preferia pedir do que trabalhar, porque eu sei que as pessoas davam. Olha a consciência. E pessoas com saúde e força. E tem pessoas que usam até criança para ficar pedindo. Isso eu ouvi. Hoje a pessoa se arrependeu, é uma nova vida. Mas usava criança porque sabia que as pessoas davam. Agora no caso desse homem,
Esse homem não tinha escolha. Mas se você tem escolha, faça o que é certo. Você acha que esse homem queria ficar lá sempre pedindo? Não, ele queria levantar e andar e glorificar a Deus. E se você tem condição de entrar e glorificar a Deus, entra na presença de Deus e glorifica Ele. Porque a vida nossa, irmãos, aqui passa. E a gente tem que saber usar a vida que nós temos. Amém? Aí esse homem recebe uma palavra diferente de todas que eles recebiam. Talvez hoje você entrou aqui, você só recebeu palavras que falavam: não, continua pedindo, continua fazendo isso, continua buscando essas coisas, continua fazendo essas outras coisas. Não, isso aí não está dando certo sempre você não está no mesmo lugar, sempre recebendo essa situação. Mas nessa noite você vai receber outra palavra. Só que essa palavra vai te dar uma condição diferente da condição que você está aqui hoje. Essa palavra vai te dar uma condição diferente da qual você está acostumado. Mas glória a Deus, porque essa diferença vale a pena. Essa diferença vale a pena. Aquele homem que estava acostumado a pedir dinheiro, esmola, agora ele recebe algo que os apóstolos tinham, que Pedro e João tinham. E eu tenho certeza, se você aceitou Jesus, se você aceitou Jesus na sua vida, então você tem algo. Então você tem algo. E esse algo é melhor do que ouro e do que prata. Esse algo pode transformar a vida das pessoas melhor do que dinheiro. Porque não é só dando dinheiro que a vida das pessoas muda, não. A vida das pessoas muda quando elas passam a andar com Jesus. Aí a vida delas muda de verdade, e muda para sempre, porque elas passam não só a ter dinheiro, mas passam a ter a vida eterna, passa a ser transformado. Aí Pedro, olhando para ele, e diz: olha para nós. E o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Então ele estava acostumado ou não estava a receber esmola? Que ele olhou esperando receber alguma esmola. Mas olha o que Pedro falou. Pedro então disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Amém? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu não vou te dar ouro, eu não vou te dar prata. Embora eu não estou com ouro nem com prata, mas eu tenho algo. Eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. E o que aquele homem fez, irmão? Ficou no mesmo lugar pedindo esmola? Ficou coxo, aleijado do mesmo jeito? Não, aquele homem levantou e andou. Coisa que nunca tinha acontecido desde a nascença dele, desde quando ele tinha nascido. Nunca tinha acontecido o que aconteceu aqui agora. Então, em nome de Jesus, se você crê em Jesus, se prepara para viver coisas que você nunca viveu na sua vida. E eu te digo mais, não é coisa que vai deixar você debilitado, não. Não é coisa que vai deixar você coxo, não. Não é coisa que vai deixar você aleijado, não. Não é coisa que vai deixar você mendigando, não. É coisa que vai fazer a sua vida andar. Vai fazer você sair, talvez, de uma zona de conforto que você está. Mas vai ser maravilhoso para a tua vida. Porque você vai poder entrar em lugar que você não entrava antes. Você vai poder viver uma vida que você não vivia antes. Talvez você só queria ficar trancada, esperando tudo ser resolvido. Mas Jesus está dizendo para você hoje: em meu nome levanta e anda. Em meu nome levanta e anda. Esse homem recebeu uma palavra de fé. Porque se a gente for ver, buscar na palavra, o que os discípulos tinham? Fé em Jesus. Foi isso que fez o homem andar. A fé no nome de Jesus. Nós não temos ouro nem prata, mas pela fé que nós temos no nome de Jesus, levanta e anda.
Porque quantas pessoas falam do nome de Jesus, mas ninguém levanta e não anda? Porque não tem fé no nome de Jesus. Só fala da boca para fora. E falar da boca para fora não resolve. Você tem que ter fé no nome de Jesus. Tem que crer que Ele salva, tem que crer que Ele cura, tem que crer que Ele liberta, tem que crer que Ele transforma, tem que crer que Ele tem poder. Não adianta eu falar do nome de Jesus sem ter esperança, sem ter fé. Porque aqueles homens andaram, porque eles tinham o que? Fé no nome de Jesus. Então no nome de Jesus, levanta e anda. Meu Deus, isso é tremendo, irmão. Talvez você está esperando algo extravagante, ou sei lá o que você está esperando, mas nós temos algo maravilhoso, que é o nome de Jesus. Tem algum nome mais importante do que esse? Tem alguma coisa mais maravilhosa do que essa? Tem algo mais valioso do que ter o nome de Jesus? Fala, não pastor, eu queria que entrasse alguém, colocasse a mão sobre mim, eu recebesse uma herança, eu recebesse um dinheiro, eu recebesse uma grana, ou acontecer algo miraculoso para me crer. Não, hoje o que Deus está falando comigo é que quem tem o nome de Jesus, tem esperança no nome de Jesus, a vida muda, a vida sai do lugar, a vida anda, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são transformadas. Se você quer ter mudança de vida, é só você ter um nome, é o nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e é Ele que transformou e transforma as vidas e liberta para a glória do nome dele. Então se você tem o nome de Jesus, você tem tudo. Ah, mas para mim o nome de Jesus não é nada. Então se não é nada, por isso você está do mesmo jeito. Porque para quem o nome de Jesus não é nada, a vida também não muda. Porque a Bíblia diz que tem que crer no nome de Jesus. Se tu creres, verás a minha glória. Tem que crer, irmãos. Tem que crer no nome de Jesus. Hoje eu estava testemunhando, eu falei, se Jesus não tivesse entrado na minha vida seria uma desgraça, irmão. Quando vale desgraça, é uma tristeza, sem alegria, sem esperança, sem nada. Mas a nossa vida hoje anda por causa do nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Só para vocês entenderem, esse homem foi curado. Ele era coxo desde nascença. Esse homem, ele não poderia andar, ele tinha que ser carregado. Agora esse homem já estava andando. Agora esse homem já estava entrando no templo, onde ele não poderia andar. E a situação dele era desde nascença. Mas Jesus curou ele, Jesus libertou ele, transformou ele. Agora esse homem curado, ele entra no templo, glorificando a Deus. Aí o povo que viu, falou, mas não é aquele que ficava mendigando? Mas não é ele, aquele mendigo que ficava lá desde nascença mendigando. É ele, está curado. Porque quando Jesus entra na nossa vida, as pessoas veem a diferença, as pessoas veem a mudança, as pessoas veem que algo aconteceu. Não era ele que andava ali daquela forma, era ela que andava daquele jeito. Não, era ele mesmo. Mas agora está diferente. O que está acontecendo? Está sorrindo, está dando glória a Deus, está dando aleluia, a vida está andando, está mudando, está falando bem, está dando bom testemunho, não está roubando, não está matando, não está bebendo, não está mais mendigando. O que aconteceu com essa vida? É o nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus que transforma, meus irmãos. É esse nome que liberta a minha vida e a sua vida. Aleluia. Esse homem louva e glorifica a Deus, e o povo fica admirado, perplexo. Porque, irmão, quando Jesus faz a obra na nossa vida, quem não fica maravilhoso do que Deus faz, irmão? O que Deus faz é maravilha, irmão. O que Deus faz, o nome dele é glorificado. Olha, eu vou falar algo para vocês, diante da palavra. Vocês querem mudar de vida, e vocês querem mudar a vida das pessoas? Tenha o nome de Jesus e fale do nome de Jesus. Talvez você fale, pastor, nós já vimos a palavra inicial. Deus chamou as coisas que não são para confundir os que são. Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir o sábio.
Então, seja, nós não éramos nada mesmo, sem Deus, vazios, sem forma, pecador, falho. Mas agora com Jesus, Ele colocou a palavra dEle no nosso coração, Ele colocou em nós um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E Jesus diz: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês vão pregar o Evangelho. Aí talvez você está aqui, meu Deus, porque a minha vida não muda, porque eu não mudo a vida de ninguém, porque eu não sou a diferença, porque talvez está faltando um nome, e é o nome de Jesus. Então, se você tem o nome de Jesus, a sua vida mudou, a sua vida está transformada, a sua vida é outra. E se você quer transformar a vida das pessoas, fale desse nome. A Bíblia diz que nós somos sal do mundo, ou luz do mundo, melhor, e sal da terra. Jesus diz: aquele que me segue não anda nas trevas, mas anda na luz. Você quer ser a diferença no mundo? Fale do nome de Jesus. Quer ser a diferença? Fale do nome de Jesus. É o único nome que transforma a vida das pessoas de verdade. É o único nome que faz um aleijado andar, um coxo andar. É o único nome que liberta os pecadores. É o único nome que perdoa os pecadores. É o único nome que dá esperança e vida eterna. Aleluia, aleluia. Então, se você tem o nome de Jesus, você tem algo valioso. Aí você fala: pastor, não tem ouro, não tem prata, eu queria ter condição financeira. Meus irmãos, em nome de Jesus, você pode ajudar com o nome de Jesus, é a melhor coisa que você faz. E depois que Deus te dá condição financeira, ajude também. Mas todo mundo que tem Jesus tem alguma coisa. E não é qualquer coisa não. É o nome de Jesus. Vamos ler, só para vocês entenderem o versículo 14. Olha o que diz. Versículo 12 melhor, meus irmãos. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão, porque o povo estava vendo. Será que é esse, falando do homem que tinha sido curado? O povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele, Pedro falando. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Porque hoje, irmãos, naquele tempo já tinha isso, hoje também tem que vigiar. Porque lembra que no 1 Coríntios a glória não é para nós, é para Deus. Então às vezes quando acontece um milagre, as pessoas falam: nossa, foi aquele homem, foi aquela pessoa. Não, não é a pessoa, é Deus através da pessoa. Então o povo ficou olhando. Pedro falou: ó, esse homem está andando não é por causa do nosso poder não. Esse homem está andando não é por causa de nós não. Esse homem está andando é por causa do nome de Jesus. Não é pelo nosso próprio poder. Lembra que eu disse no início do culto? Nenhum de nós tem um poder para fazer um paralítico andar. Nenhum de nós tem poder para salvar. Nenhum de nós tem poder para perdoar alguém. Mas o nome de Jesus tem. Aí olha o 13. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Sabe o que Pedro está falando? Aqueles que vocês rejeitaram, foi em nome dele que esse paralítico está andando, ou esse coxo melhor está andando. Foi em nome dele que vocês rejeitaram e crucificaram. Está vendo que quem rejeita Jesus não entende que ele é o dono do milagre, que ele é o dono da salvação, o dono da cura? Então não rejeite Jesus. Não troque Jesus por um assassino. Mataram o autor da vida. Irmãos, mataram quem? Jesus, autor da vida, mas foi ele que entregou. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha desse fato. Aí olha o versículo 16, irmãos. Foca nesse versículo. Guarda isso no coração de vocês. Vocês, eu já falei, mas testifico conforme a palavra. Ó, porque esse homem andou. Ó, porque esse homem foi curado. Ó, porque esse homem foi liberto. Os discípulos mesmo respondem na palavra. Pela fé no nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. Aquele homem foi curado pela fé que há no nome de Jesus.
Então, se você tem fé em nome de Jesus, no nome de Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Se você tem fé em nome de Jesus, as pessoas são curadas, libertas e transformadas. Se você tem fé no nome de Jesus, o sobrenatural de Deus acontece. Esse nome tem poder. Então não rejeita esse nome. Oh, meu Deus do céu. Onde você for, fale desse nome. Onde você for, às vezes nós falamos, eu queria mudar, eu queria ser a diferença nessa cidade, eu queria ser a diferença nesse país, eu queria ser a diferença onde eu trabalho, eu queria ser a diferença na igreja, eu queria ser a diferença para as pessoas. Meus irmãos, não tem como a gente ser a diferença se a gente não ter a diferença que é Jesus, e não tem como a gente fazer a diferença correta se a gente não anunciar o nome de Jesus. Como que os apóstolos foi luz aqui? Como que eles foi diferença aqui? Todo mundo passava, tá uma moeda. Todo mundo passava, tá um dinheiro. Todo mundo passava, tá uma prata. Todo mundo passava, olha um ouro. Quem podia? Mas eles falou, agora não, hoje você não vai receber ouro nem prata. Hoje você vai receber o nome de Jesus. Hoje você vai receber a diferença. Mas já pensou se todo mundo que passa só dá ouro e prata? Você já pensou todo mundo só querendo dinheiro, só dando dinheiro? Não muda a situação de quem está paralítico, não muda a situação de quem está coxo, porque tem gente que está coxo e tem dinheiro para fazer coisa, mas não anda. Mas o nome de Jesus faz a pessoa levantar e andar. Então creia no nome de Jesus. Aleluia. Aí você fala, pastor, não estou entendendo nada. Não está entendendo porque você não está crendo no nome de Jesus. Você não sabe o poder que esse nome tem. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa desse nome. Se não fosse esse nome, eu não estaria aqui hoje. Esse nome tem poder. Aleluia. Aí olha o versículo 17. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Meus irmãos, quantas vezes nós agimos por ignorância não querendo Jesus? Até hoje tem pessoas que não querem Jesus ainda porque ainda estão na ignorância, porque não sabem o que esse nome pode fazer. Porque vamos dizer, irmão, se a pessoa em sã consciência soubesse o que o nome de Jesus poderia fazer na vida dela, será que ela não aceitaria? Vamos dar um exemplo aqui do mundo, mas só para vocês entenderem, não comparando que Jesus está acima de tudo. Mas se você sabe, chega uma pessoa que você sabe que ela é rica, ela é dona disso, ela é dona daquilo. Se quiser, ela pode te colocar numa porta de emprego. Se quiser, ela pode te dar um carro. Se quiser, ela pode te dar uma casa. Se quiser, ela pode fazer o que você quiser, menos dar salvação e vida. Aí é só com Jesus. Mas só dando um exemplo. Se essa pessoa chega até você, se você crê que eu sou fulano, eu te dou isso, eu te dou aquilo, quero ver que a pessoa não crê. Ainda mais se for uma pessoa conhecida e famosa. A pessoa fala, não, eu sei quem você é. Irmãos, e naquela época o nome de Jesus era divulgado. A fama de Jesus corria. Então era para o povo falar, não, esse nome tem poder, esse nome é maravilhoso. Mas a dureza do coração deles impedia. Mas Deus é tão bom que não levou o tempo da ignorância. Então talvez você entrou aqui hoje e não entendeu o poder que havia no nome de Jesus, mas agora você está entendendo que esse nome é poderoso. E se você crer nesse nome, novas coisas acontecerão. Aleluia. Olha o 18. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário que ele sofresse essas coisas. Ou seja, Jesus sofreu por nós. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Sabe o que Pedro está falando? Esse homem está andando por causa do nome de Jesus, que vocês rejeitaram. Mas se vocês se arrepender, ele perdoa vocês. O pecado de vocês é apagado. Aleluia. Jesus muda, irmão. Jesus tem poder para perdoar a gente, apagar nossos pecados. Aí olha o que Pedro diz: então da presença do Senhor virão tempos de renovação. Pedro está falando, se arrepende.
Se arrepende, crê no nome do Senhor Jesus, porque se você se arrepender, vai vir renovação, vai vir salvação, vai vir libertação, vai vir coisa nova para a vida de vocês. Aleluia! E olha o que ele diz: e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado. Você já ainda tem esperança, irmão. Enquanto Jesus não volta, o evangelho está sendo pregado, e as pessoas têm a oportunidade de ouvir Cristo, porque um dia Cristo vai voltar, e não, ele não vai vir como um cordeiro mais, vai vir nas nuvens, como um rei, como um Senhor. Mas agora o nome de Jesus está sendo pregado, e quem não conhece ainda tem um tempo ainda de aceitar e reconhecer Jesus. Esse nome que cura o coxo, esse nome que cura o aleijado, esse nome que abre os olhos do cego, esse nome que dá vida com abundância, esse nome que ressuscita os mortos, é o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Aleluia. E olha, continuando: pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração, ou seja, até a volta dele, final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Moisés diz: o Senhor Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouça com atenção tudo o que ele disser. Sabe o que Deus está falando? Ou que Pedro está falando? O profeta que Moisés falou que ia levantar, que é Jesus, vocês tinham que ouvir o que ele estava dizendo, porque quem ouve o que Jesus diz, a vida muda. Quem ouve o que Jesus diz, tem diferença. E deixa eu fazer uma pergunta: você está ouvindo o que Jesus está dizendo? Você está ouvindo o que ele está falando hoje para você? Enquanto você ficar desse jeito, não me aceitar de verdade, sua vida não vai mudar. Enquanto você não colocar meu nome na sua vida, a sua vida não muda. Enquanto você não falar de mim, as pessoas não mudam, porque só tem um nome que muda, é o nome de Jesus. Aí você fica perdendo tempo falando nome de pessoas famosas. As pessoas querem serem tudo menos ser parecido com Cristo. Não todos. Eu quero ser parecido com fulano, quero ser igual a fulano, só porque o fulano é rico, porque o fulano é milionário, porque o fulano tem fama, porque o fulano tem isso. Irmão, são homens pecadores e que morrem, assim como eu sou homem pecador e morro. Mas Jesus, ele está vivo, ele não morre. Então segue o exemplo de Jesus, crê no nome de Jesus. Se for para ser parecido, seja parecido com Jesus. Olhar para Jesus, o exemplo, autor e consumador da nossa fé. O que Cristo quer, o que Deus quer, formar Cristo em nós. Então a partir de hoje, olha para o nome de Jesus. A partir de hoje, segue o exemplo de Jesus, porque você não vai se arrepender, porque esse nome não falha, não erra, não engana, não trai, não é passageiro. Esse nome é eterno. Irmãos, quantos nomes, vou dar só um exemplo, quantos nomes de pessoas que estavam aí 2, 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos, que as pessoas nem lembram mais hoje. Mas era famosa naquela época, e hoje tem gente que nem conhece. Mas eu falei o nome de Jesus. O nome de Jesus não é conhecido só no Brasil. O nome de Jesus é conhecido na Argentina, na Itália, na Holanda, na França, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Venezuela, no país de Gales. O nome de Jesus é conhecido em todos os países, e o que não entrou ainda vai entrar ou está entrando para a glória do nome dele. Então, se tem um nome que vale a pena você valorizar, ter na sua vida e falar, é o nome de Jesus. Vai para outro país, fala de mim lá. Fala: eu nem conheço o Everton, nem sei quem é o pastor Everton. Agora fala do nome de Jesus. Eu sei quem é esse nome. Por mais, tem uns que vai ter ódio, tem uns que vai amar, que é o nome de Jesus. Tem uns que odeiam, outros que amam. Mas todo mundo sabe que Jesus existe. Alguns falam: não, mas Deus não existe. Mas no fundo sabe que Deus existe. Sabe que tem um Criador. Sabe que não foi obra do acaso. Sabe que não foi uma explosão. Mas sabe que foi o nome de Jesus, ou foi Deus. Vamos continuar lendo.
Irmãos, versículo 23: quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado no meio do povo. A nossa irmã falou, quem não dá ouvido ao nome de Jesus, o que acontece? É condenado. Porque no mesmo versículo de João capítulo 13, a partir do versículo 16 melhor, o mesmo versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no 17 diz, quem crê será salvo, quem não crê está o quê? Condenado. Então esse nome tem poder para salvar, mas esse nome tem poder para eliminar. Esse nome tem poder para levar para o céu, mas esse nome tem poder para colocar no inferno. Colocar no céu aquele que aceitou o sacrifício dele. Colocar no céu aquele que amou o próximo. Colocar no céu aquele que fez o que é justo, o que é fiel e que aceitou o seu nome. Mas colocar no inferno aquele que rejeitou o nome dele, fez mal para o próximo, não quer se arrepender e não quer aceitar ele. Então enquanto estamos vivos ainda tem esperança. Dá para aceitar esse nome e esse nome colocar nós no céu. Mas se nós rejeitarmos, a hora que ele voltar não tem mais salvação. Então aceite esse nome e fale desse nome. Eu não quero ser eliminado, irmão. Eu não quero ser eliminado. Eu não quero ser condenado, eu quero ser salvo. Para mim ser salvo, eu sei que só o nome de Jesus que salva. Não há outro nome. Vamos continuar lendo, irmãos. Olha o versículo 24. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas, estão incluídos na aliança de Deus, que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que esse nome quer fazer, irmão? O nome de Jesus quer abençoar toda a família da terra. Agora eu faço uma pergunta: todas as famílias da terra quer o nome de Jesus? Você já parou para perceber se as pessoas aceitassem Jesus, como seria diferente? Vocês já pararam? Se as pessoas aceitassem Jesus de verdade, a mudança que ia ter, e como seria diferente esse mundo? Mas por que continua do mesmo jeito? Porque não aceitam. Mas se aceitasse, mudaria. Se aceitar seria melhor. Imagine todo esse presidente prudente sendo fiel a Jesus Cristo. Imagine essa cidade, imagine esse país, esse bairro sendo fiel a Jesus. Vão largar o pecado, não vão fazer mais mal ao próximo, vão fazer o que é certo, vão fazer o que é justo. Imagina a diferença. Teve uns avivamentos que aconteceu, irmão, que mudou a história de países. No século XVIII, John Wesley, ele pregava nas paróquias ou nas congregações da Inglaterra, só que ele era um pouco religioso. Ele seguia as normas, queria fazer, mas ainda ele não tinha um encontro com o nome de Jesus. E para você ter uma ideia, o negócio estava tão pervertido que as pessoas estavam, até quem estava na igreja estava se entregando à bebida, estava se entregando a várias coisas. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e o fogo ardeu no coração dele. Começou a pregar nas igrejas. O povo viu que a pregação era de Jesus, começou a colocar para fora da igreja, porque ele não queria mudar de vida. Sabe o que ele fez? Começou a pregar no cemitério, começou a juntar a multidão. O povo começou a ir para ouvir a palavra. Sabe o que aconteceu, irmão? O povo começou a largar as bebidas. Sabe o que aconteceu? O povo começou a se converter. O povo mudou, porque houve um avivamento, porque houve transformação, porque o nome de Jesus foi pregado. Porque esse nome muda, irmão, muda as pessoas, transforma as pessoas. Mas as pessoas precisam querer esse nome. Aleluia. Olha o versículo 26. Quando Deus ressuscitou o seu servo, Ele enviou primeiro a vocês, povo de Israel,
para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Para quem que Jesus veio primeiro? Por Israel. Era para quê? Para abençoar eles, mas eles não queriam afastar do caminho pecaminoso deles. Aí sabe o que eles preferiram? Rejeitar Jesus, crucificar Jesus, do que afastar dos caminhos pecaminosos. Mas quem era para ser abençoado primeiro? Eles. Eu posso dizer algo para mim e para você, irmão? Se a gente rejeita Jesus, a gente deixa de ser abençoado. Como que a gente quer ser abençoado sem o dono da bênção? Como que a gente quer ser abençoado se a gente quer viver no caminho de pecado e não quer aceitar o Senhor Jesus? Mas se a gente aceita, se arrepende, a nossa vida é abençoada. Aleluia. Vamos voltar para o coxo. Como que o coxo estava, irmãos? Pedindo esmola. Como que o coxo estava? Todo dia ele era colocado na porta formosa para pedir esmola. Não andava, não mudava de vida, porque sempre recebia a mesma coisa. Mas e agora, como que o coxo ficou depois que Jesus entrou na vida dele? Andou, levantou, glorificou, e a vida dele foi transformada e mudada. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que está fazendo você ficar parado, prostrado, e você não está conseguindo andar, mas eu digo algo para você: tem um nome que é além da medicina, tem um nome que é além de todo nome, é o nome de Jesus. E se você colocar esse nome na sua vida e anunciar esse nome, as coisas vão mudar. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Se tem alguém aqui que ainda não tem fé nesse nome, ainda não creu nesse nome, ainda não aceitou esse nome, porque só nesse nome tem salvação, irmão. Fora desse nome não tem salvação. Eu vou até ler. Não está projetado aí na tela, né? Mas eu vou até ler. Capítulo 4, versículo 12, aqui de Atos. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Tem alguém ainda que não aceitou esse nome e quer mudar de vida? Quer aceitar esse nome hoje? Vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Falei, eu não aceitei Jesus ainda, e hoje eu entendi pela palavra que esse nome tem poder. Esse nome salva, esse nome cura e que liberta. Vem aqui na frente em nome de Jesus, se não tem alguém ainda que não aceitou. Ou tem alguém que tem esse nome, mas não está vivendo para esse nome, ou não está anunciando esse nome. É em nome do Senhor Jesus. Passa a anunciar esse nome através de hoje. Hoje melhor. Sabe lá na sua casa? Sabe no meio da sua parentela? Sabe lá no seu trabalho? Sabe lá no meio de seus vizinhos? Não vem de você ficar murmurando, reclamando, falando de Satanás, dos demônios, dos parentes, dos vizinhos. Fala do nome de Jesus. Ah, minha casa está uma desgraça, minha casa está uma isso, minha casa está uma perca, minha casa está... Fala do nome de Jesus. Fala, Jesus, coloca as suas mãos na minha casa. Jesus, coloca as tuas mãos na minha família. Jesus, coloca as tuas mãos na minha vida. Jesus, coloca a tua mão nessa cidade. Jesus, coloca a tua mão nesse país. Fala desse nome. Aleluia. E é esse nome que nós vamos buscar agora. Nós vamos orar, irmãos. Use a sua fé agora no nome de Jesus. Qual que é a sua situação? Coloca a fé agora no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Vamos usar a nossa fé no nome de Jesus. Vamos orar todos agora. Coloca diante de Deus aquilo que está te impedindo de viver para Deus, aquilo que está impedindo de você andar, de você se mudar, de você ter uma mudança. Talvez seja algo de nascença, algo que aconteceu por pouco tempo, mas nesse exato momento vamos usar a nossa fé no nome de Jesus, porque eu creio que coisas novas vão acontecer. Eu creio que coisas boas vão acontecer. Aleluia. Senhor Deus,
Nós sabemos que o nome de Jesus tem poder. Esse nome está acima de todos os nomes. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi ao céu, recebeu toda a autoridade e desceu e disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Depois ficou por espaço de 40 dias e subiu e está com o Senhor à direita intercedendo por nós, e esse nome tem poder. Mas antes dele também subir, ele disse: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar o demônio, em meu nome vocês vão falar nova língua, em meu nome vocês vão pregar o evangelho. E é no nome de Jesus que nós estamos hoje, pelo nome de Jesus que estamos aqui, Deus, que estamos de pé. E é nesse exato momento que nós também queremos usar a nossa fé no nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe como as vidas entrou aqui hoje, o Senhor sabe como estão os lares, as casas, as famílias, os casamentos, os corações, as pessoas que entrou aqui, o Senhor sabe. Pai, todos que agora nesse exato momento estão usando a fé no nome de Jesus, nesse nome que tem poder. O nome de Jesus significa salvação. O Senhor salva. Jesus, entra com salvação na vida de cada um que está aqui. Entra com salvação nessa situação. A salvação desse homem é que ele era coxo desde nascença. Pai, nós não estamos coxos aqui fisicamente, mas nós precisamos da sua ajuda, Senhor. E nós pedimos, Pai, por esse nome que tem poder. Deus, manifesta o nome de Jesus no nosso meio, para que as pessoas creiam e para que as pessoas também vivam para esse nome. Jesus, cura aqui nessa noite. Jesus, liberta aqui nessa noite. Jesus, faz um milagre aqui nessa noite. Jesus, opera aqui nessa noite. Jesus, transforma aqui nessa noite. Ajude no final desse culto ou no próximo culto, ou hoje, ou a partir de agora, nós vamos ter testemunho de mudança através desse culto e desse nome de Jesus e do nome de Jesus. Jesus, eu preciso do Senhor. Essa igreja precisa de Ti, Jesus. Cada um que entrou aqui precisa. Então, Jesus, visita as causas que a gente não pode. Esse coxo não poderia se curar sozinho. Esse coxo não poderia pagar para ele andar. Mas o Senhor entrou na vida desse coxo. Oh, Jesus, entra na situação que a gente não pode, entra nas causas que a gente não pode, muda a nossa situação, muda a nossa causa. Jesus, entra nas nossas pelejas, Jesus, porque nós cremos nesse nome. Oh, Jesus, faz pessoas andar a partir de hoje, faz pessoas mudar a partir de hoje. Ajude as pessoas a começar a ver a diferença, Senhor, na nossa vida. Senhor, ajude as pessoas a ver, nós começar a falar do nome de Jesus e ver a diferença, e vidas ser transformadas, libertas, curadas. Oh, Jesus, começa a operar maravilhas no nosso meio. Jesus, o Teu nome tem poder. Oh, Deus, visita essa igreja. Deus, visita nós, visita o Seu povo que está aqui, visita cada um que entrou, e através do nome de Jesus cura, através do nome de Jesus liberta, através do nome de Jesus salva, através do nome de Jesus abençoa, através do nome de Jesus transforma, através do nome de Jesus perdoa, através do nome de Jesus dá vida, através do nome de Jesus cura de depressão, de toda enfermidade na alma e no corpo. Pai, nós queremos nesse exato momento usar esse nome que tem todo o poder. Oh, Jesus, cura os enfermos do nosso meio, cura as enfermidades físicas, as enfermidades na alma. Começa a visitar os ossos, os nervos, assim como o Senhor fortaleceu esse coxo, as pernas, os ossos, os nervos. Começa a visitar aqueles que estão no nosso meio enfermo e começa a curar, Senhor. Começa a soprar a cura nessa noite. Começa a visitar através do Teu Espírito Santo, Pai, porque nós cremos nesse nome. E Deus, começa a curar também as enfermidades na alma, a frieza, a fraqueza, o engano. Os nomes que as pessoas que estão dispersas, que não estão buscando o nome de Jesus, começa a curar nessa noite, Deus. Cura espiritualmente e fisicamente, Senhor.
E ajude-nós a ver o resultado desse culto, da Tua palavra que foi ministrada. Oh Deus, ajude-nós a ver o resultado das pessoas que usou a fé no nome de Jesus, e as coisas foram mudadas e transformadas. Ajude-nós a começar a ver, Deus, a diferença daquele que coloca o nome de Jesus em prática. Oh Deus, e ajude-nós a alcançar as pessoas através do nome de Jesus. E ajude esse nome ser entoado em todas as nações, línguas e povos. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos e agradecemos. Amém, amém. Creia nesse nome que tem poder. Amém. Esse nome